Eu só queria um emprego. Acabei encontrando o amor da minha vida, e perdendo tudo depois. Nunca pensei que um simples emprego pudesse mudar tanto o rumo da minha vida. Quando olho para trás, parece coisa de filme, mas foi real, e até hoje me custa acreditar em como tudo aconteceu. Eu nasci numa cidade pequena do interior. Família simples, vida apertada, mas cheia de dignidade. Meus pais sempre me ensinaram que o trabalho era o único caminho certo para quem não nasce com privilégios. E foi com essa mentalidade que, aos 24 anos, arrumei as malas e vim para a capital. Consegui um emprego como assistente administrativo numa empresa grande do setor de tecnologia, dessas que tem prédios com vidro espelhado e café de graça na recepção. Eu não sabia nada sobre esse mundo. Nunca tinha trabalhado de terno, nunca tinha participado de uma reunião com gente que usava palavras em inglês para tudo. No começo, me sentia um peixe fora d'água. Mas eu era esforçado, chegava antes de todo mundo, saía por último e anotava tudo que os outros faziam para aprender rápido. Foi numa dessas manhãs apressadas que eu a vi pela primeira vez. Ela estava parada perto do elevador, conversando com um dos gerentes. Cabelos castanhos lisos, olhos escuros e um sorriso calmo, daqueles que parecem te desacelerar por dentro. Eu não sabia quem era, mas me lembro perfeitamente do jeito que ela olhou para mim por um segundo. Eu estava segurando uma pilha de relatórios, tropecei, quase deixei tudo cair, e ela soltou uma risadinha curta. Cuidado aí, novato. Mais tarde, descobri que ela era filha do dono da empresa. Não apenas isso, ela era formada em administração e estava passando um tempo ali, aprendendo com o pai para, um dia, assumir parte dos negócios. Eu devia ter parado por aí, mas não parei. Com o tempo, começamos a conversar. Primeiro por acaso, depois de propósito. Ela vinha até a minha mesa com desculpas bobas, tipo você pode me ajudar com uma planilha? Ou me empresta uma caneta. A verdade é que eu adorava quando ela aparecia. Era diferente de todo mundo ali, não olhava para mim de cima para baixo, não me tratava como um assistente qualquer. Lembro da primeira vez que fomos tomar café juntos. Eu estava nervoso, tentando parecer natural, mas minhas mãos suavam. Ela falava sobre viagens, sobre arte, sobre o futuro. Eu falava sobre a minha cidade, sobre meus pais e sobre o quanto aquele emprego significava para mim. No fim do café, ela me olhou e disse: "Você é diferente. As pessoas aqui falam de dinheiro, e você fala de vida." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Nos meses seguintes, a amizade virou algo mais. Mensagens depois do expediente, risadas nos corredores, um toque de mãos que durava um segundo a mais do que devia. Eu sabia que estava me metendo em algo perigoso, mas não conseguia evitar. Ela também não. Nosso primeiro beijo aconteceu depois de uma confraternização da empresa. Estávamos no estacionamento, já tarde, quando ela me puxou pelo braço e disse que não aguentava mais fingir que éramos só amigos. Foi rápido, intenso e completamente errado, pelo menos no papel. Mas, naquele momento, nada pareceu errado. Começamos a nos encontrar fora do trabalho. Cafés escondidos, jantares discretos, fins de semana em lugares onde ninguém nos conhecia. Foi o período mais feliz da minha vida. Ela dizia que eu fazia ela se sentir livre, como se finalmente pudesse ser quem era de verdade, não apenas a filha do dono. E eu me sentia o cara mais sortudo do mundo. Por um tempo, conseguimos esconder. Mas segredos, quando são grandes demais, sempre encontram uma forma de aparecer. Tudo desmoronou no dia em que o pai dela apareceu na sala onde eu trabalhava. Ele entrou sem avisar, com o rosto vermelho de raiva. "Então é você o funcionário que anda achando que pode brincar com a minha filha?" Eu congelei. As pessoas ao redor pararam de digitar. Ele continuou, sem me dar chance de falar: "Acha que por ser esforçado pode se meter na minha família? Eu te dei emprego, rapaz, não status." Eu tentei explicar, dizer que eu amava ela de verdade, que não era um jogo. Mas ele não queria ouvir. Naquele dia, me senti pequeno. Menor do que nunca. Ela tentou intervir, chorando, dizendo que me amava, mas ele foi firme: "Se insistir nisso, você perde tudo." E ele também. Eu entendi o recado. No dia seguinte, pedi demissão. Lembro de ter empacotado minhas coisas em silêncio, enquanto ela me observava da porta da sala, com os olhos marejados. Antes de ir embora, deixei um bilhete na mesa dela. "Um dia eu volto. Prometo ser alguém que ninguém vai poder te proibir de amar." Saí do prédio sentindo um nó na garganta, uma mistura de raiva e tristeza. E foi ali, naquele instante, que prometi para mim mesmo que nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir pequeno.
Quando deixei aquele prédio, senti como se estivesse abandonando mais do que um emprego. Era como se eu tivesse perdido o chão, e junto com ele, o amor da minha vida. Nos primeiros meses, nada fazia sentido. Eu acordava tarde, sem rumo. Meu celular parecia mais pesado cada vez que vibrava, e cada mensagem dela que eu não respondia me rasgava por dentro. Ela insistiu por semanas. Dizia que poderíamos fugir, que o amor bastava. Mas eu sabia que não bastava. O pai dela tinha poder, contatos, influência, e eu, naquele momento, só tinha um currículo sem brilho e um coração despedaçado. Foram tempos duros. Peguei trabalhos pequenos, freelas, qualquer coisa que me ajudasse a pagar o aluguel de um quarto simples que dividia com outro cara. Mas dentro de mim crescia algo que nunca tinha sentido antes, a vontade de provar que eu podia ser mais. Não para ele, nem para ela, mas para mim mesmo. Comecei a estudar. Pegava livros emprestados, assistia vídeos sobre administração, tecnologia e negócios. À noite, me matriculei num curso técnico. Durante o dia, trabalhava como atendente de suporte em uma startup pequena. O dono da empresa, um cara mais velho, chamado Sérgio, percebeu minha dedicação e, com o tempo, começou a me ensinar o que sabia. Ele dizia: "Você tem algo raro, garoto. Não é só vontade de crescer. É fome. E gente com fome de mudança, quando aprende a direcionar isso, não tem quem segure." Essas palavras me marcaram. Foi com ele que aprendi o básico para começar o meu próprio negócio. Eu juntei cada centavo, abri um MEI e comecei oferecendo serviços de automação de planilhas e controle de dados para pequenas empresas. Era simples, mas resolvia problemas de gente que, como eu, não tinha tempo nem dinheiro para grandes soluções. Trabalhei noites inteiras, dormindo sobre o teclado, tomando café frio e acreditando que, se eu continuasse tentando, uma hora ia dar certo. E deu. Um dos meus primeiros clientes me indicou para outro. Depois para outro. E quando percebi, eu tinha uma microempresa que crescia mês após mês. Eu contratei meu primeiro funcionário. Depois o segundo. 2 anos se passaram, e o cara que saiu humilhado de uma empresa agora estava abrindo a própria sala comercial, com o nome que eu escolhi sozinho, pintado na parede, Horizonte Sistemas. No dia da inauguração, olhei pro letreiro e lembrei do bilhete que deixei para ela. Um dia eu volto. Mas naquela época, voltar não significava me vingar. Significava ser alguém que pudesse olhar pro espelho sem sentir vergonha. Mesmo com o sucesso, ela nunca saiu da minha cabeça. Eu tentava seguir em frente, tive alguns relacionamentos, mas nenhum deles passava de distrações temporárias. A cada conquista profissional, uma parte de mim queria poder ligar para ela, contar, mostrar que eu tinha conseguido. Mas eu nunca liguei. Os anos passaram rápido. 5, depois 10. Minha empresa cresceu, se tornou referência em tecnologia para gestão empresarial. Eu me tornei o tipo de pessoa que um dia sonhei ser, confiante, respeitado, dono do próprio caminho. Mas a verdade é que nada disso apagava a saudade dela. Então, um dia, o destino decidiu brincar comigo. Eu estava em casa, tarde da noite, quando recebi um e-mail de convite para um evento corporativo nacional, uma grande feira de negócios e inovação. Entre os patrocinadores, vi o nome da empresa onde tudo começou. Meu coração deu um salto. Por alguns segundos, pensei em recusar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. E eu fui. O evento era enorme, pavilhões cheios de luzes, painéis, jornalistas, apresentações. Enquanto eu caminhava entre os estandes, com o crachá pendurado no pescoço e o logotipo da minha empresa estampado no peito, senti uma mistura de orgulho e nervosismo. Era como se o passado estivesse ali, olhando para mim, esperando para ver o que eu faria. Quando cheguei perto do estande da antiga empresa, ouvi alguém falar meu nome. Um homem mais jovem se aproximou, sorrindo. "Você é o fundador da Horizonte, certo? Cara, eu sou seu fã. Estudei sua trajetória, usei seu modelo de gestão na minha tese." Eu ri, sem entender direito. O garoto devia ter uns 20 e poucos anos, olhos escuros, cabelo bagunçado e uma energia vibrante. Conversamos por uns minutos. Ele era inteligente, articulado, cheio de ideias. Em pouco tempo, eu me vi me identificando com ele. Havia algo familiar ali, embora eu não soubesse o que. No meio da conversa, ele comentou casualmente: "Meu nome é Rafael. Trabalho na Almeida Corp. Talvez você conheça meu avô, o fundador." Meu sangue gelou. O coração bateu tão forte que achei que todos pudessem ouvir. A Almeida Corp era a empresa dela.
O avô dele só podia ser o pai dela. E, se aquele garoto era o neto? Eu não consegui dizer nada. Fiquei ali, sorrindo de forma automática, enquanto o mundo à minha volta parecia desacelerar. Rafael continuou falando, animado, sem perceber o terremoto que acontecia dentro de mim. Até que ele mencionou o nome da mãe, o nome dela. O nome que eu não ouvia há 17 anos. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando manter a compostura. As luzes, os sons, as pessoas, tudo virou ruído distante. Eu só conseguia pensar, meu Deus, ele é meu filho. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquele garoto, Rafael, tentando disfarçar o turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. Ele falava sobre negócios, sobre o futuro, e eu só conseguia ver o passado diante dos meus olhos. Os mesmos olhos escuros dela. O mesmo jeito de gesticular quando ficava empolgado. O mesmo brilho, meio teimoso, meio sonhador. Em algum momento, ele percebeu que eu estava distraído. Tá tudo bem? Perguntou, rindo de leve. Eu engoli seco. Sim, desculpa, é que você me lembrou alguém. Ele sorriu. Ouço isso o tempo todo. Dizem que puxei minha mãe em tudo. E ali, naquele segundo, foi como levar um soco no peito. Eu inventei uma desculpa qualquer, disse que precisava atender uma ligação e me afastei. Fui pro estacionamento do centro de convenções e sentei dentro do carro, tentando respirar. 16, 17 anos. Fazia exatamente esse tempo desde que eu tinha visto ela pela última vez. E aquele garoto tinha exatamente a idade que ele deveria ter se tivesse nascido logo depois que eu fui embora. As peças começaram a se encaixar de um jeito cruel e perfeito ao mesmo tempo. Fiquei ali por quase uma hora, remoendo tudo. No fim, decidi que não podia fugir outra vez. Não depois de tanto tempo fugindo. Voltei pro evento e procurei Rafael entre os estandes. Quando o encontrei, ele estava ao lado de uma mulher de cabelos castanhos presos, rindo enquanto falava com um grupo de executivos. Ela, por um momento, o tempo parou. O som do lugar sumiu. Era como se só existíssemos nós dois ali, eu e ela, depois de quase 2 décadas. Ela me viu. E eu juro, por um segundo, vi todos aqueles anos refletidos no olhar dela. Surpresa, medo, saudade. Tudo ao mesmo tempo. Ela se afastou do grupo, lentamente, como quem tenta processar o impossível. Quando chegou perto, eu quase não consegui falar. Oi, foi tudo que saiu. Ela ficou em silêncio. Os olhos marejaram. Você veio. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Como se ela soubesse, desde sempre, que esse momento aconteceria um dia. Ficamos ali, sem saber o que dizer. Até que Rafael se aproximou, curioso. Mãe, vocês se conhecem? Ela respirou fundo, olhou para mim e respondeu, sim, filho. Mais do que você imagina. O mundo parou de novo. Ele olhou para ela, depois para mim, e pareceu entender algo, mesmo sem todas as palavras. Eu vi a confusão nos olhos dele, o espanto, o cálculo rápido tentando encaixar as idades, as histórias. Ela segurou a mão dele e disse, com a voz trêmula, Rafa, esse é o homem que eu mais amei na vida. O garoto arregalou os olhos. Olhou para mim, e depois para ela. O quê? Ela sentiu, chorando. Ele é o seu pai. Eu nunca vou esquecer o silêncio que veio depois. Foi o tipo de silêncio que carrega anos de perguntas, de ausência, de tudo que ficou pendente. Eu queria dizer 1000 coisas, me justificar, me explicar, mas as palavras simplesmente não vinham. Ele não reagiu de forma explosiva. Apenas ficou olhando para mim, como se tentasse reconhecer algo. E depois de alguns segundos, deu um passo à frente e estendeu a mão. Então, é você. Aquele simples gesto me destruiu. Eu apertei a mão dele, tentando conter as lágrimas, mas não consegui. Acabei abraçando ele, forte, e senti algo dentro de mim finalmente se desfazendo, a culpa, a dor, a saudade. Ficamos assim por um tempo, sem dizer nada, só respirando aquele momento que parecia fora da realidade. Depois, ela me chamou para conversar num café próximo. Sentamos os 3. Ela contou o que aconteceu depois que fui embora. O pai dela, furioso, mandou ela para outro país para estudar. Ela tentou entrar em contato comigo, mas o pai bloqueou todas as mensagens. Descobriu que estava grávida pouco depois da mudança. Quis me procurar, mas eu já tinha desaparecido. Criou o filho sozinha, trabalhando, estudando, tentando dar a ele a vida que nós dois sonhávamos ter juntos.
Enquanto ela falava, Rafael segurava a mão dela, em silêncio. Eu não sabia se chorava ou sorria. Uma parte de mim queria odiar o passado, mas outra só conseguia agradecer por aquele reencontro improvável. Quando ela terminou, olhou para mim e disse: eu contei para ele que o pai era um bom homem. Um homem que me amou de verdade, mesmo que o mundo não deixasse. E eu não menti. Aquelas palavras me desmontaram por dentro. Conversamos por horas. Falamos sobre o que poderia ter sido, e sobre o que ainda podia ser. Eu pedi perdão. Ela chorou. Rafael ficou em silêncio a maior parte do tempo, processando tudo. Mas no final, ele olhou para mim e disse algo que nunca vou esquecer: eu cresci querendo ser como o cara das histórias que minha mãe contava. Acho que, no fim das contas, eu consegui. E sorriu. Naquela noite, fomos jantar juntos. Rimos. Choramos. Foi estranho e familiar ao mesmo tempo. Quando nos despedimos, ela me abraçou e sussurrou: acho que o destino só estava esperando a hora certa. Nos dias seguintes, começamos a nos falar com frequência. Rafael passou a trabalhar comigo em alguns projetos, e eu finalmente pude ver de perto o homem que ele estava se tornando. Ela e eu voltamos a nos encontrar, com calma, sem pressa, reconstruindo o que o tempo não conseguiu apagar. Alguns meses depois, fiz o que prometi há tantos anos: pedi ela em casamento. Dessa vez, sem medo de ninguém. E quando ela disse sim, eu entendi que, por mais que a vida tenha me tirado quase tudo, no fim ela me devolveu o que realmente importava. Hoje escrevo isso aqui não para me gabar, nem para procurar consolo, mas porque às vezes, a vida nos quebra só para nos ensinar a montar as peças de novo, do jeito certo. E se alguém aí estiver lendo isso e pensando em desistir, espera. Às vezes, o amor só se atrasa um pouco.